Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, no Hospital Maria de Nazaré, capítulo 3. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos possibilidade de distinguir, no horizonte ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Não se distinguia, inicialmente, vegetação nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. E ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem ali transitasse. Funda inquietação percutiu rijamente em nossas sensibilidades, aviventando receios de algo acomodados durante o trajeto. Que nos esperaria para alguém de tão sombrias fronteiras? Pois era evidente que para ali nos conduziam. Vista à distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Assaltou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade que nos sentimos ínfimos, acovardados só no avistá-la. Aproximando-se cada vez mais, o comboio finalmente estacou fronteiro a um grande portão, que seria a entrada principal. Para além da cornija, caprichosamente trabalhada e urdida em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português esta inscrição, já nossa conhecida, a qual, como por encanto, serenou nossa agitação logo que a descobrimos: Legião dos Servos de Maria. Seguindo-se esta indicação que, emocionante, compeliu-nos a novas apreensões: colônia correcional. Sem respostas às indagações confusas do pensamento ainda lerdo e atordoado pelas longas dilacerações que me vinham perseguindo havia muito, desobriguei-me de averiguações e deixei que os fatos seguissem a livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo. Não faltava a fortaleza nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma fonte desceu sobre ele e o comboio venceu um empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia. Não isentados, porém, de sérias preocupações quanto ao futuro que nos aguardava. De entrada, notamos pelas imediações numerosas militares, qual se ali se aquartelasse um regimento. Entretanto, estes muito se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal lia-se esta outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos cumulasse de incertezas: Torre de Vigia. Em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos por algum país desconhecido, enquanto a neve se espalharia dominando a paisagem? Passamos sem estacionar por essa grande praça militar, certos de que se trataria de uma fortificação guerreira idêntica às da terra, conquanto revestida de indefinível nobreza, inexistente nas congêneres que conhecêramos pela Europa, pois não poderíamos então avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquelas regiões desoladas do invisível inferior, cercadas de perigos bem mais sérios de que os que poderíamos presumir. Com surpresa, verificamos que entrávamos em cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu, e o sol, mostrando-se a medo entre a cerração,
deixava a ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houve em derredor. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico, que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados neles entravam e deles saíam em afanosa movimentação. Todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando ao peito a cruz azul celeste ladeada pelas iniciais LSM. Dir-se-iam edifícios públicos, ministérios ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se a graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam laqueadas de branco, como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico definia-se sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Tratava-se da sede do departamento no qual seríamos reconhecidos e matriculados pela direção, como internos da colônia. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré. Ser angélico e sublime que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Conduzidos a um pátio extenso e nobre que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Ali deveríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo como o local em que jazeram os despojos. Caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabava de desempenhar. Tão árduo trabalho em torno de toda uma falange levara, quando muito 2/4 de hora, porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbum animado de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com um admirável maquinismo apropriado ao feito, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens deles existentes e que devam ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nossos pensamentos, no ato das respostas às perguntas formuladas, seriam captadas por processos que na ocasião escapavam à nossa compreensão. Durante muito tempo perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Assim sendo, logo à chegada e imediatamente depois da matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos. Desde, portanto, que nos matriculavam, éramos separados do elemento feminino. Dentro em pouco, entregue a novos servidores, cujas operosidades se desenrolavam aquém dos muros da instituição, fomos compelidos ao ingresso em novos meios de transporte, que tudo indicava serem para uso dos perímetros internos, porquanto nos cumpria continuar a marcha iniciada desde o vale. Nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxados pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos e com capacidade de 10 passageiros cada um, ao cabo de 1 hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da Vigilância, penetrando, por assim dizer, o campo, porque avançando em região despovoada, conquanto as estradas se apresentassem caprichosamente projetadas, orladas de arbustos níveos,
Quais flores dos Alpes avistamos grandes marcos, como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento, nova província dessa colônia correcional localizada nas fronteiras invisíveis da Terra com a espiritualidade propriamente dita.